Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Fronteiratura, seu canal de fantasia, escrita criativa, board games, RPGs e assuntos relacionados à nossa cultura nerd que nós tanto gostamos. No vídeo anterior, eu apresentei a vocês o prelúdio dessa tijolada aqui, desse primeiro volume que é chamado O Caminho dos Reis, tá? Dos Relatos da Guerra das Tempestades, de Brandon Sanderson, tá bom? Nesse prelúdio, nós fomos apresentados, né, a um passado muito distante dessa terra de Roshar e conhecemos 10 guerreiros, pelo menos 9 deles, mas a gente sabe ali no prelúdio que são 10 guerreiros muito misteriosos, dotados de poderes muito acima da capacidade das pessoas normais. Eles são imortais, têm espadas especiais também, e que em dado momento eles decidem sumir devido às consequências aí de uma grande batalha. E no vídeo anterior a gente conversa um pouquinho aí sobre esse prelúdio, essa apresentação desse mundo de Roshar. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o prólogo do livro 1. Antes do primeiro capítulozinho aí do livro 1, tá aqui da obra, a gente vai ter esse primeiro volume inteiro, tá bom? E temos vários livros dentro desse primeiro volume. Então a gente agora começa o livro 1 com o prólogo dele, tá? O prólogo aqui do Caminho dos Reis, desse livro 1, nós já somos levados a uma época muito posterior à que foi apresentada no prelúdio. Então, lá no finalzinho do prelúdio, a gente já marca lá que passam-se 4.500 anos até esse iniciozinho do livro 1 agora, onde o prólogo vai nos apresentar uma situação bem mais intrincada e totalmente repleta ali na história, na narrativa desse prólogo, de intriga palaciana. Então, aqui no início do prólogo do livro 1, nós já vamos mergulhar numa festa, né, numa grande festividade dentro de um palácio na capital do reino de Aletkar. E esse reino, a capital, chamada Kholinar, ou Kholinar, dentro desse palácio, na capital desse reino de Aletkar, onde, né, são os aletianos, dentro desse palácio está tendo uma grande festividade, uma comemoração, graças a um grande acordo, né, de paz que foi firmado entre dois povos, um deles os aletianos e por outro lado, os parchendianos. São dois povos que você não compreende ainda no início se essa guerra já é uma guerra muito antiga, como é que é a natureza desse confronto, os seus objetivos, não fica claro. O que fica claro no prólogo, principalmente no início, nessa ambientação, está havendo uma festividade, são povos totalmente diferentes. Os aletianos, eles são descritos como pessoas, são humanos, né, com a pele mais clara, com os cabelos que variam, eles têm um bom porte físico, e uma situação muito curiosa é que há uma espécie de um regime de castas, onde os olhos claros, eles são chamados assim mesmo, aquele ali é um olho claro, aquele ali, mas porque de fato ele possui um olho claro. E os olhos claros, eles são considerados superiores hierarquicamente, né? Dentro dessa sociedade aletiana, eles são considerados superiores aos olhos escuros. E são pessoas de olhos castanhos, olhos pretos, fica bem evidente isso. Dentro da trama isso vai ter uma razão, mas não está apresentado aí ainda no prólogo. Mas você tem uma festividade onde todos ali, os aletianos, estão comemorando no Palácio Real, em Kholinar, né, que é a capital. E há também as delegações, a delegação dos parchendianos. Os parchendianos, por sua vez, eles têm a pele totalmente preta, mas é preta mesmo, como o preto no sentido da palavra, preto, aquele preto bem brilhante, e a pele é muito marcada com fissuras vermelhas, né, que pegam da testa, descem pelo rosto, pescoço, em todo o corpo eles têm essas fissuras avermelhadas. Ainda não está claro se é pintura ou se é alguma coisa tipo uma equimose vermelha na pele,
mas eles são humanoides um pouco diferentes, né, nessa compleição física dos aletianos. Então eles estão fazendo aí essa comemoração no palácio, na capital Kholinar, e nós somos apresentados, em meio a essa grande festa, essa festividade, a um outro personagem que a gente vai começando a ser apresentado a ele porque ele está num cantinho, nessa mesma festividade. Ele é um escravo ou um servo, né? E fica bem claro que ele é um escravo, servo ao mesmo tempo, porque ele tem uma função muito bem definida. Ele tem habilidades que vão ser utilizadas e que fazem dele um recurso estratégico, né? Um ativo importante para os parchendianos. O nome dele é Zeph. E Zeph, ele é um humano careca, né? Ele não possui pelos na cabeça, e ele tem também a pele clarinha, e ele está vestido todo de branco, uma calça bem folgada, sapatos brancos, uma camisa que é mais um colete branquinho também, está todo vestido de branco. E ele está ali, não necessariamente servindo ninguém, mas ele está quieto no cantinho dele, até um momento em que, durante todas as festividades, o rei Gavilar ele vai se recolher. Então o rei ele vai sair daquele ambiente ali, né, todo um grande salão de pedra, né, dentro do palácio, iluminado por chamas. E tem um ponto muito interessante também, que dentro da obra você tem joias, né, pedrinhas, são cristais ou são ametistas, que elas são fundidas a ela a chamada luz das tempestades. Não fica claro também o que é essa luz das tempestades, mas a gente já vai começando a perceber que há uma magia muito forte no ar. Todo o ambiente em Roshar, né, nessa grande terra, ela é muito mágica. Então dá para você infundir magia nessas pedras preciosas e delas sai, por exemplo, a ametista é uma luz azulada. Então fica tudo muito colorido com o auxílio, fora as chamas de tochas e fogueiras, fica tudo muito colorido por essas pedras preciosas que são infundidas nessa luz, entre aspas, das tempestades. É um termo que se utiliza muito provavelmente para discorrer essa magia. E tem alguns manipuladores que conseguem infundir essa luz das tempestades nessas joias. É bem legal e como o Brandon Sanderson ele dá uma boa descrição de como ficam esses ambientes, é muito bacana você ler e você perceber que fora o fogo em si, tem essas iluminações meio mágicas, né? É bem legal. Em dado momento, nessas festividades aí de paz, de comemorações de paz, né, de término, talvez uma trégua, término de conflito entre os aletianos e os parchendianos, Zeph ele é acionado. Quando o rei ele se distancia, né, ele sai, parece que ele vai para os aposentos dele, Zeph, todo vestido de branco, ele começa também pelos cantinhos, ele vai atravessando o salão sem tentar chamar muito a atenção nesse primeiro momento. Guardem isso, porque isso é muito bacana. Ele, embora todo vestido de branco, e fica claro, porque dentro da ambientação que é colocada, os parchendianos têm o seu jeito muito peculiar e exótico de se vestir, e os aletianos, né, que são os anfitriões ali no palácio, né, é o reino deles, eles se vestem de uma maneira muito formal, túnicas todas fechadinhas, bem desenhadas, bem cortadas, com botões dourados, coisa muito mais rebuscada. E não, aí Zeph é um escravo, ele está ali todo de branco, mas de forma bem humilde, ele precisa atravessar o salão ali de maneira meio furtiva, mas ele está de branco, então ele tenta fazer o possível nesse primeiro momento, até que ele de fato consegue sair do grande salão e entra pelos corredores, e fica claro que ele está indo em busca do rei Gavilar. Zeph, então, ele começa a atravessar uns corredores, onde claramente os convidados, né, das delegações, os convidados das festividades não deveriam estar circulando. Ele antes, inclusive, de sair, eu esqueci de falar, no salão ele percebe o irmão do rei, né, Dalinar Kholin. O rei é o Gavilar Kholin, e nós temos o Dalinar Kholin, que é o irmão do rei, o irmão mais velho, e que está ali como... Ele sempre foi um conselheiro do rei, um conselheiro do seu irmão,
mas ele está meio bêbado nesse momento, e ele, além de ser o conselheiro do rei, Dalinar Kholin, ele também é meio que um guarda-costas. Então, quando o rei se ausenta, ele sai do salão, o Dalinar, ou ele não prestou atenção, ou ele decidiu ficar, ou ele não foi chamado. E ele está realmente, né, muito ébrio, né? Ele bebeu muito, e ele está ali meio alheio, aquela coisa toda, e Zef, quando ele está saindo, ele percebe isso. Então fica claro que Zef já conhece as funções e as posições sociais dentro da coroa aletiana. E ele também vê, dentro ali das festividades ainda, o filho do rei, Gavilar, chamado Elrocar, e ele está ali participando das festividades, ele sim, de maneira muito diplomática, ele é um jovem, é um rapaz, mas que está ali conversando com outros da nobreza, da corte, e até mesmo com os parchendianos, que estão fazendo paz com eles. Então ele está ali conversando, e Zef percebe isso antes de sair, ele sai, de fato, do salão e ganha os corredores. E aí dá um novo tom na história, ainda no prólogo. O prólogo é bem longo, e dá um novo tom, porque Zef, ele é um manipulador dessa luz das tempestades. Em que sentido? Ele tem essa capacidade de lidar com a mágica. E a mágica, aqui, nessa obra, ela é muito sutil. Ela, em todas as obras de Brandon Sanderson, você não tem raios de fogo saindo da mão, aquele mago clássico, né, de quem conhece Dungeons and Dragons, você tem aquele fogo, bola de fogo, relâmpago. Não, nada disso. Aqui é uma coisa muito sutil. A forma que Brandon Sanderson, em suas obras, ele cria sistemas de magia, sistemas de habilidades exóticas, é um negócio fantástico. Então aqui dentro, o Zef, ele é um manipulador, ele é um assassino. E os parchendianos, eles querem, dentro ali de poucas horas em que foi assinado o Tratado de Paz entre os dois povos, os parchendianos já vão quebrar esse tratado assassinando o rei. A ideia é essa. E eles estão trazendo Zef, que é esse assassino, esse servo, né, mas que é um manipulador dessas artes mágicas. Em que sentido? Ele tem a habilidade de pegar a luz das tempestades que estão infundidas nessas várias pedras preciosas que iluminam os locais, ele consegue puxar essa energia para dentro dele e transformar essa energia no que ele chama de projeções. Então ele com a energia que ele puxa para dentro dele, ele consegue, dentro da ótica dele, virar os ambientes. É difícil eu colocar aqui, mas lendo fica muito claro e é muito legal. Então, se eu preciso ir muito rápido à frente para passar por um obstáculo de cada lado aqui, se eu precisar ter muita velocidade para seguir em frente, é como se eu dobrasse a gravidade e o que está na minha frente se transformasse para mim abaixo. Então, eu vou ser empurrado, mas na verdade eu vou estar tendo a sensação de estar caindo. É uma coisa bem interessante, essas projeções. E em dado momento, dentro desses corredores, ele vai encontrar o Zef, se deslocando para os aposentos do rei, ele vai encontrar dois guardas, né? São guardas ali palacianos que estão tomando conta dos corredores, e como olhos escuros, esses guardas são olhos escuros, eles não podem portar espadas. Então eles estão com armadura e tudo mais, com os elmos, mas eles estão portando lanças, por causa da posição social deles, que não os permite, isso fica claro aqui no texto, que eles usem espadas. Então eles estão ali fazendo a segurança e o Zef, ele vai manipular ali essas energias para ir saltando, entre aspas, de um lado para o outro e fazendo com que eles fiquem confusos. E aí, em dado momento, o Zef joga essa energia dentro de um deles e manipula para que o corpo dele caia para cima. Então ele bate com muita força no teto e fica lá preso, ele está segurando ele lá. E ele vai lutando contra o outro que restou. E aí é um outro ponto muito interessante, porque Zef demonstra uma outra característica, uma outra habilidade que ele tem. Ele é um portador de uma espada fractal. Espada fractal é um item raríssimo, muito valioso e que muito poucas pessoas possuem. Fica claro que é um segredo muito difícil de ser conseguido para que você consiga
construir uma, né? Você possa forjar uma dessas armas, além dos materiais especiais. Você tem que infundir mágica nelas, né? Então, essas energias. E são armas milenares, as que já existem há centenas, talvez milhares de anos. E Zeph, além de um assassino, é o portador de uma dessas espadas fractais. Ele se concentra e essa espada surge na mão dele, meio que uma névoa que se transforma numa espada. E é muito legal que num desses guardas ele corta, né, ele consegue de fato eliminá-lo cortando o pescoço. E o guarda cai, ele de fato não tem a cabeça cortada, a cabeça não se separa do restante do corpo. Mas quando a espada passa, ela vira uma névoa ao passar, e é como se ela sugasse a alma dessa vítima. Então o olho dele queima, a descrição é que o corpo todo resseca, os olhos somem, ficam com aspecto de queimado e o corpo desaba no chão. Então é como se a espada fractal ela tivesse sugado a alma dessa vítima. E enquanto o outro soldado está lá preso no teto, ele pega uma lança, coloca em pé assim e tira a energia. E o guarda cai em cima da lança empalado e morre ali no corredor. É interessante, muito bacana e muito bem escrita essa dinâmica dessa primeira luta aqui acontecendo no prólogo. Coisas de 2 páginas aqui, mas muito rápido, e a ação é muito bem colocada pelo Brandon Sanderson. E Zeph, ele continua pelos corredores em direção aos aposentos do rei. E aí é legal porque um pouco antes dele chegar, ele estava lutando, ele viu que da porta onde seriam os aposentos, uma guarnição mesmo de guardas parte dali com um homem com umas vestes que seriam a do próprio Gavilar, do próprio rei, e que ele está sendo conduzido para fora do quarto e vai embora. E quando ele avança para tentar chegar, né, após matar esses 2 primeiros guardas, ele tenta chegar no rei e na comitiva de guardas ali que está fugindo, ele é surpreendido saindo de dentro do quarto um guerreiro enorme. E aí nós somos apresentados por um outro conceito dentro da obra, que além da espada fractal, também existe a armadura fractal. E esse cara, esse sujeito que está saindo dentro do quarto, ele tem um porte muito maior justamente por causa da armadura. Ela não tem essas presilhas de uma armadura comum em couro, ou uma cota de malha por baixo, não. O sujeito ele está vestindo só aquelas placas, e que são unidas por outras placas menores. Então o sujeito fica todo blindado, né, com o capacete fechado e tudo. E esse sujeito com a armadura fractal, ele também está portando uma espada fractal, mas só que muito, mas muito maior da que está sendo portada pelo Zeph. E aí o que nós vamos ter nesse quase terço final aí do prólogo é uma luta incrível entre esse guerreiro, né, que saiu do quarto do rei Gavilar, e o assassino, Zeph, né, que está tentando alcançar o rei. E aí é onde eu ia chegar. É muito interessante porque dentro do conceito de honra do Zeph como um assassino, e até mesmo dos parchendianos, que são os que contrataram os serviços, ou por ele ser um servo, determinaram que Zeph fizesse dessa forma, Zeph ele é obrigado a ser um assassino, mas que a morte do rei seja visível. Então ele quer que a morte do rei seja assistida, ou que todos saibam que um assassino matou o rei Gavilar. Ele quer ser notado. Então até por isso ele está vestido de branco. Porque o branco dentro da furtividade é algo contraproducente, né? Você não vai se aproveitar muito bem das sombras, da escuridão e por aí vai. Mas isso é um código de honra que eu achei muito interessante, muito peculiar. E vai começar a luta. Aí está esse guerreiro com a espada e a armadura fractal. Ela também por si só dá capacidades sobre-humanas a quem está vestindo a armadura. E ele começa a lutar. E Zeph, só com a habilidade e a manipulação das energias que estão ali ao redor, com as pedras que ele consegue, uma tremenda luta, ele consegue rachar a armadura com a espada fractal dele, mas ele sofre muito também, ele toma golpes, que se ele não tivesse de fato energizado, ele fala, eu estaria morto com esse golpe, ele tem a mandíbula deslocada, tudo mais. Só que ele consegue derrubar esse guerreiro com a armadura fractal e cadê o rei? Para onde o rei foi? E ele parte. Só que em dado momento, ele vai se tocar de uma coisa. Pô, o guerreiro armadurado, ele não tomou um golpe fatal nem nada. Ele só se atrasou, mas ele não veio atrás do assassino Zeph. E Zeph
ficou pensando, porra, qual seria, se eu estou para ser assassinado, eu sou o rei, qual o local mais seguro? Eu tentar fugir com alguns guardas, eu ficar dentro do meu aposento, ou eu estar dentro de uma armadura fractal? E aí ele se toca, ele se liga. O rei é que estava dentro da armadura. E aí ele retorna, o rei ainda está se recuperando ali, o rei Gavilar de fato é ele, e ele começa, aí sim, de uma maneira derradeira, com todas as energias dele, ele vai lutar contra o rei, e a luta vai chegar ao seu ponto, o seu clímax, quando eles desabam de uma varanda, num ponto, num pátio lá embaixo, ainda dentro do palácio, mas num pátio, e o rei Gavilar ele vai também ser empalado por uma grande estaca de madeira que desabou da varanda junto, e vai empalá-lo, né, vai atravessar a armadura fractal e vai feri-lo de morte, vai feri-lo fatalmente, e ele vai lá ainda, o rei Gavilar, ele vai tirar o capacete dele, ele vai ter as últimas palavras com esse assassino, né, e vai falar com ele. Quem te mandou, quem te enviou aqui, qual é o teu objetivo? Mais uma conversa, quem sabe que está morrendo, mas quer saber por que está morrendo. E Zeph vai falar com ele. Eu tô aqui pelos Parchendianos, e até de uma forma meio irônica, o rei vai comentar, nossa, esse aqui foi o tratado de paz mais rápido da história, provavelmente, entre os Parchendianos e os Aletianos. E Gavilar, antes de morrer, as últimas palavras dele são para que ele fale para o irmão que é necessário que ele cumpra a busca dele, que ele faça o que é necessário para que ele descubra a verdade. E ele morre. E aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando, porra, o que quer dizer isso? E o próprio Zeph, como um assassino, ele nota-se que ele tem dentro desse código de honra dele, ele não pode fazer pouco caso ou deixar de cumprir as palavras de um moribundo. Então ele pega, o alarme já tocou no palácio, uma loucura, e aí em dado momento, enquanto, né, os soldados e todo mundo não chega, Zeph vai pegar do sangue do próprio rei, e numa madeira ele vai escrever essa última mensagem do rei Gavilar, para que Dalinar, seu irmão, tome ciência dessa mensagem que está sendo escrita ali. E nisso, não fica explícito no texto, mas fica muito claro que Zeph consegue fugir e some dali do palácio, encerrando assim esse prólogo, né, do livro 1 aqui do Caminho dos Reis, esse primeiro volume aqui dos relatos, né, da Guerra das Tempestades. Eu achei o prólogo muito bom, ele é totalmente centrado numa parte de intriga mesmo, de trama palaciana, fica muito evidente logo de cara qual é a intenção de Zeph, né, mas ele é muito estranho, ele é muito sucinto, dá para ver claramente que ele se destaca ali entre os servos, ele fica muito na dele, e em dado momento, quando ele é acionado, ele vai em direção aos aposentos reais. Então você já, ele vai fazer alguma coisa, vai tentar fazer alguma coisa contra o rei, mas aí você descobre que ele é um manipulador de artes mágicas, ele tem essa espada fractal com ele, que é uma coisa raríssima, embora ela seja menor, fica claro na descrição que o autor dá, mas é uma espada menor, mas ainda assim é uma espada fractal, ela consegue, além de ter suas características, ela consegue causar dano nas armaduras fractais, por exemplo. Ele derrotou, ele sem a armadura, ele conseguiu derrotar como um assassino o próprio rei com uma armadura fractal. E as descrições são lindas, são ótimas. Isso é o forte do Brandon Sanderson, sem ficar de forma muito maçante, mas ele dá descrições muito boas da ambientação, das vestimentas, da armadura fractal, da espada fractal, enfim. É um prólogo muito bom, muito divertido, é longo, mas passou rapidinho a leitura, e a história promete. A gente agora vai ver esses desdobramentos, muito provavelmente, né, nesse reino de Aletkar, que teve o rei assassinado, né, numa nítida confraternização para comemorar aí o tratado de paz que foi assinado, que, conforme as últimas palavras do próprio rei Gavilar, deve ter sido o tratado de paz mais rápido da história de Roshar, né, dessa terra. Tá joia? Então, livrão, tô empolgado, já li esse livro inteiro, mas ler pela segunda vez está me dando novas nuances, está me trazendo novas cores, está sendo muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho também.
No próximo vídeo vou fazer sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 desse livro 1, logo após o prólogo. São capítulos longos, então até para que não fique muito conteúdo, né, de uma vez só, pretendo fazer sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 para a gente dar continuidade na história, tá bom? Se vocês gostaram, dá um joinha aí no vídeo, isso dá muita força aqui pro canal, tá bom? Traz mais relevância, faz com que o algoritmo e a plataforma entenda aí a relevância do nosso canal. Se você gostou e quer comentar, comenta. Como eu sempre digo, é uma marca aqui do meu canal, do Fronteira Tura. Todo comentário que você coloca, eu vou lá e vou responder. E mais, hein? Eu tô sempre olhando os vídeos antigos para ver se vocês escreveram alguma coisa após o primeiro comentário que eu respondi, se tem alguma tréplica, algum outro. Eu vou lá e respondo também. Sempre que eu encontro, eu vou lá e respondo novamente, tá bom? Isso para mim é uma honra e é meu compromisso. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. A gente está aqui tentando trazer cada vez mais conteúdo. Os livros eu estou tentando ampliar aqui, colocar cada vez mais coisas aqui da minha biblioteca, do meu gosto aqui para todos vocês. Seja o que eu estou lendo, seja o que a gente vai fazendo aqui uma análise juntos, seja sobre dicas do meu gosto para vocês também, tá bom? E assuntos nerds em geral. Então se inscreve, dá um joinha, comenta aí. Para mim é um grande prazer ter cada um de vocês aqui. É uma honra, tá bom? Até a próxima.